Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Pro Luciana. Essa semana então a gente vai começar com as nossas videoaulas, né? Devido a essa reclusão aí social que a gente está passando, a suspensão das aulas, a gente está tendo que se adaptar, né? Então a gente suspendeu os encontros presenciais na faculdade, mas nossas atividades devem continuar. Então, por isso da gravação dos vídeos. Acredito que vocês já tiveram outros vídeos aí dos demais professores. E o meu aí para encerrar a semana. Pessoal, é o seguinte. Tô gravando os vídeos de casa, tá? Agora tô aqui no quarto. Acho que não vai ter muito barulho. Mas normalmente vai ter aí alguns ruídos. Já peço desculpa porque eu tenho o meu menino pequeno, às vezes ele aparece e faz participação especial nas aulas. Às vezes tem som de passarinho, de cachorro, mas é o que tem para hoje. Pessoal, eu quero então, né, começar a aula aí, terminando o assunto da semana passada, que a gente falava sobre o primeiro tema, que é indivíduo, sociedade e organização, e entrar no assunto liderança. Hoje eu quero que vocês realizem uma atividade, pessoal. Então, né, hoje, dia 20/3, preciso que vocês me entreguem uma atividade. Mandem para mim no e-mail. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida, tá, pessoal? Podem me mandar mensagem no WhatsApp ou pelo e-mail, tá? O meu e-mail já está aí na tela. O WhatsApp, os representantes também têm. E aí vocês podem pegar. E aí vou pedir para vocês realizarem a atividade. Então, vocês precisam se organizar, uma atividade em grupo. Não tá difícil, tá? Vai ser tranquilo. Mas eu preciso que vocês me entreguem. Quer dizer, me entreguem não, né? Me enviem. Então, vamos começar? Então, vamos lá, gente. Aula de hoje. Quero dar continuidade, então, ao assunto. Na aula passada, então, pessoal, a gente definiu, né? Lembra que a gente colocou lá na lousa o que é comportamento, o que é sociedade, organização, né? O quanto o comportamento humano, ele é moldado conforme a sua vivência em sociedade, o ambiente de trabalho, o quanto esse comportamento humano precisa ser estudado, porque ele interfere diretamente nas atividades desse colaborador dentro da empresa, né? Isso reflete também no resultado da organização, né? Reflete na qualidade, na lucratividade ou não dessa organização. Então, hoje em dia, as empresas precisam, sim, pensar no comportamento das pessoas, porque isso influencia e muito suas atividades, né? Então, as empresas, elas não podem deixar o comportamento humano de lado e pensar só no lucro, né? Só na sua atividade, na sua rotina, né? Ela precisa pensar, assim, nas pessoas. Então, o comportamento organizacional, foi o que a gente falou aí na aula passada, é o estudo das relações humanas, né? Dentro das organizações. É preciso estudo, é preciso atenção. A gente falou de atitude, né? Na aula passada, lembro que a gente comentava aí sobre o que é atitude. Atitude que é a forma de agir que as pessoas têm, né? Frente a algum estímulo, né? Então, eu passo algum nervoso, tem uma determinada atitude, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de exemplos na aula passada que, às vezes, cada pessoa age de uma maneira, né? Se uma vem para você e seja estúpida contigo, né? Tem pessoas que vai ser ríspida também, outras vão se calar, vão tentar contornar, conversar depois. Não digo aqui que uma atitude é certa ou errada, não, cada um tem a sua atitude, né? Mas é algo que precisa ser estudado também, entendido pelas organizações. A gente falava de valores, né? Os valores, então, que são moldados, que começam na infância, que tem muita interferência de grupos sociais, né? Esses grupos sociais guiam muito as ações, né? Os valores. Os valores, pessoal, eles podem ser divididos, né, em valores terminais e instrumentais. Os valores terminais é o que eu quero, né? Quais são os meus valores? Até dei o exemplo na aula passada que, por exemplo, eu sou uma pessoa que valorizo a verdade, né? Então, meu valor terminal é a verdade. Nunca vou mentir, né? Esse é o meu valor.
E o meu valor instrumental são as atitudes que eu tenho, né, para ter como término lá a verdade. Então, vai ter situações a qual a verdade vai doer, mas eu vou falar a verdade, né? Por quê? Porque eu prezo por esse valor, a verdade acima de tudo, né? Então, são valores humanos, cada um tem o seu. A gente falou também na aula passada sobre personalidade, acabei não colocando aqui nesse slide, mas a gente falou que é a forma de pensar de cada um, de agir, de sentir, de se expressar. Cada um tem sua personalidade, tá? Personalidade, então, que é determinada aí por fatores que podem ser genéticos, ambientais e educacionais, né? Então, dependendo de onde eu estou incluída, em qual grupo social estou incluída, né? Que é a questão ambiental, eu tenho uma personalidade educacional também, né? Conforme a profissão que eu escolho, conforme o quanto eu tenho de estudo ou não, isso modifica um pouco a minha personalidade. Claro que tem as questões genéticas que também são muito fortes. Então, pessoal, para dar continuidade nesse assunto, para a gente encerrar o que foi iniciado aí na aula passada, né? Ficou faltando eu falar para vocês a classificação tipológica de Myers-Briggs, né? A MBTI. Ele é um modelo, pessoal, de tipos de personalidade. Existe um teste MBTI, que ele, então, vai levantar, né, através de questões, um teste muito parecido com o que a gente fez na aula passada, não é o mesmo, mas ele levanta, então, questões para que as pessoas respondam, né, façam uma autoanálise e respondam, e aí ele levanta alguns tipos de personalidades que as pessoas têm, né. Então, esse modelo MBTI, ele levanta aí alguns tipos de personalidade, que são pessoas introvertidas, né, pessoas mais reservadas e extrovertidas, né, uma categoria lá. A primeira categoria são de pessoas ou introvertidas ou extrovertidas, né, existem pessoas que são mais tímidas, mais quietinhas, outras são mais falantes, mais sociáveis, comunicativas, né, então são algumas categorias, ou uma pessoa introvertida ou extrovertida. A outra categoria são, né, sensoriais ou intuitivas. As sensoriais, né, representada pela letra S, são pessoas que adeptas à rotina, práticas, realistas. Intuitivas, então, são aquelas pessoas que têm um foco no futuro, são mais imaginativas, não planejam tanto, né? Então, assim, essas sensoriais e intuitivas pessoas sensoriais, elas planejam bem, elas são mais realistas. Então, por exemplo, você quando vai programar uma viagem, você costuma já com antecedência comprar as passagens, reservar o hotel, fazer o seu guia de passeios? Isso com antecedência para que quando chegue no dia você já tenha tudo certinho? Isso é ser sensorial. Ou você prefere deixar tudo para quando chegar a hora, aí você vai ver como é o local, vai ver qual passeio seja melhor. Nos dias você vai pesquisar os hotéis, né? Então você é mais abstrata, não tem tantas questões rotineiras, né? Você deixa acontecer. Outras categorias, né, que são racionalistas, representado pela letra T, e sentimentais pelas F, né? Então, pessoas que são mais racionalistas, aquelas pessoas mais objetivas, mais lógicas, né, agem muito com a razão. As sentimentais são pessoas que agem mais pela emoção, né? Julgadora J e perceptiva P. As julgadoras são pessoas estruturadas, controladas, orientadas, têm cronogramas. As perceptivas são espontâneas, adaptáveis, flexíveis. Então, eu tenho aí opostos também, né? Julgadoras que são pessoas mais controladas, mais organizadas. As perceptivas são aquelas que deixam as coisas acontecerem mais espontaneamente, tá? Esse teste MBTI, pessoal, então ele pega esses 4 tipos, né? Vejam que em cada categoria aqui eu tenho opostos, né? Faz a combinação dessas categorias e aí produz, então, 16 tipos de personalidade, que são, né, idealistas, administradores, pesquisadores e ativos. Para vocês entenderem um pouco mais como funciona esse teste de personalidade, né, essa classificação MBTI,
deixo aqui para vocês o link para fazer o teste. Vocês conseguem fazer isso rápido? É um teste gratuito. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para vocês. Eu vou conseguir. Vamos ver. Teste gratuito. Ó, esse é o site, pessoal. Vocês vão abrir, ele vai ter essa carinha aqui, né? Ó, demora menos de 12 minutos. São perguntas pessoais, não deixa nenhuma em branco. No neutro, né? Não responder. Responda honestamente. Então, é uma resposta muito pessoal. Tá vendo? Ó, as perguntas são curtinhas. Você vai colocando conforme, né, você achar que tá te identificando. Tá? E aí, ele vai te dar uma resposta no final. Deixo aí a proposta para vocês fazerem. Tá ok? Então, volta lá para a aula. Outro modelo, pessoal, sobre personalidade é o modelo dos 5 fatores, também chamado de Big Five. Esse modelo, então, ele levanta 5 principais fatores aí da personalidade humana. Então, as pessoas têm, né? Extroversão, caracteriza indivíduos expansivos, sociáveis, enérgicos, falantes, né? Pessoas extrovertidas. Eu tenho personalidade, então, da sociabilidade, aquelas pessoas simpáticas, que se socializam muito bem, né? Sendo que o seu oposto é pouco sociável. Vejam, pessoal, que esse modelo ele é muito parecido com o MBTI, porque ele mostra, ó, o primeiro são as pessoas extrovertidas, e ele também fala de que existe o oposto, que é a introversão. A sociabilidade são pessoas que simpáticas, carismáticas, que sabem conversar, se comunicar. Existe também o oposto, que é, ó, pessoas desconfiadas e autocentrado. Então, um é aquele que é mais aberto, mais simpático, aquele é mais reservado. Escrupulosidade, indivíduos persistentes, confiáveis, que sabem o que querem, né? Metódico, focado. O oposto são pessoas irresponsáveis, desorganizadas, que se distraem com facilidade, né? Vejam que há a questão oposta aqui nesse item também. Pessoas que têm uma personalidade aberta à experiência, curioso, criativo, né? Sensibilidade artística, intelectual, pessoas, então, que são abertas a conhecer novas pessoas, novos trabalhos, são criativas. O oposto são pessoas mais convencionais, mais tradicionais, mais seguras com o que lhe é, o que lhe é conhecido, né? Ele não é muito aberto ao novo. A outra característica, né? O outro fator de personalidade é a estabilidade emocional. Aquela pessoa calma, segura, confiante, né? Ela se garante. Tem boa habilidade para enfrentar com estresse. Ela se controla. O oposto, então, é neuroticismo. Ansioso, tenso, aquela pessoa que é insegura, explosiva, né? Às vezes até deprimida também. Pessoal, na aula passada, então, a gente falava bastante sobre a pessoa, o comportamento, o que transforma, o que é uma pessoa. Gente, nós somos seres, igual eu falei na aula passada, seres históricos, seres únicos. O que nos define, né? É difícil eu definir eu, Luciana, com uma palavra. E é difícil eu conhecer a Luciana em poucos dias, né? Ou eu conhecer vocês e saber exatamente quem são vocês. Nós somos um resultado da nossa vida, do que nós vivemos, do que nós somos, né? E isso vai sendo moldado, né? E o comportamento humano é isso, é algo muito complexo, mas que precisa de atenção, tá? Fica aqui uma reflexão pra gente, referente à aula passada, né? Porque a gente tem que analisar os tipos de personalidade dentro das organizações, né? Será que conhecendo cada tipo de personalidade consigo adequar melhor o colaborador à equipe de trabalho e função? Vou deixar em aberto isso daqui, não vou responder, viu? Essa questão tá lá na atividade de vocês, eu quero que vocês reflitam
e respondam. Por que é importante estudar personalidade? Lembra da aula passada que eu falava assim, quem são os comunicadores? Quem são as pessoas mais detalhistas, mais comunicativas? Lembram que o teste que a gente fez na aula passada, a gente levantava 4 tipos de personalidade, não era? É que me fugiu a mente agora quais são os 4. Eu tô com o comunicador na cabeça. Mas imaginem só, formar uma equipe com só um tipo de personalidade. Não vai dar certo, né? Vamos ter problemas. Então, é assim, eu preciso conhecer o cargo, preciso conhecer a personalidade, né? Porque senão pode não dar certo. Analisem, reflitam e me respondam essa daqui, tá? Na próxima aula eu quero respostas. O tema, então, que eu inicio nessa aula de hoje é liderança, tá? Liderança, gente, então, que é algo de extrema importância, porque para que aconteça, né, os resultados dentro das organizações, de qual ramo que seja, eu preciso de alguém que esteja na liderança, né? Eu preciso ter o capitão, eu preciso ter uma pessoa que vai me trazer confiança, vai ajudar na motivação dos funcionários, vai contribuir aí com o seu conhecimento, né? Então, liderança é preciso especial atenção, tá? E aí, o que é liderança, né? Se a gente puxar nos dicionários a palavra liderar, ela vai me trazer, né? Dirigir, conduzir, orientar. E aí, esses termos, gente, é exatamente o que o líder deve ser. Ele tem que ser uma pessoa que inspira confiança. Ele tem que ser aquela pessoa que quem está sendo liderado, quem trabalha junto dele, ele tem uma certa admiração por aquela pessoa. E ela faça, né, o que seja solicitado, o que seja pedido, muitas das vezes, porque ela o admira, porque ela sabe que aquela pessoa ela tem capacidade para tal, né? Então, bons líderes, gente, eles conseguem através da inspiração, eles conseguem estimular as pessoas através do exemplo, através das suas boas ações, das suas boas atitudes, né? Então, um bom líder não é aquele que, vocês vão ver nas teorias que a gente vai passar daqui em diante, né? Não é aquela pessoa que é rígida, que é controladora e que manda, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente sabe, eu tenho certeza que muitos de vocês já trabalharam assim ou até mesmo trabalham com aquele líder, né? Que é aquele tradicional. Eu mando, você obedece. Existe, sim, e muito, né, pessoal? Mas nem sempre o colaborador que tem uma liderança nesse estilo vai dar o seu melhor, tá? O líder é aquela pessoa influenciadora, né? É o que fala aqui nesse slide no final. Essa influência pode ser formal, imposta pelo cargo, ou natural, uma pessoa e não inerente ao seu cargo. Por quê, gente? Existem pessoas que elas têm o que a gente chama de espírito de liderança. Tem pessoas que elas carregam isso, né, desde a infância, é genético. Aquela pessoa que sabe se comunicar, que sabe se expressar, que é sociável, que é agradável. E ela tem essa questão de liderança. Pessoal, todo grupo, quando eu formo grupos sociais, grupos de amigos, sempre tem aquela pessoa que toma a frente, que organiza, né? Essa pessoa ela é naturalmente um líder. Ela não é classificada, esse é o líder do meu grupo. Mas a gente, né, de uma maneira instintiva, a gente segue aquela pessoa, né? Ela acaba liderando o grupo de uma maneira informal, natural. Nas organizações, existe o cargo de liderança, então tem esse poder formal a qual o líder possui, mas ele também tem que ter o informal, o natural, tá? Para que as pessoas que trabalham ali com ele consigam trabalhar da maneira melhor possível, né? Junto a ele. Então, liderança, né, a interação entre 2 ou mais membros de um grupo que com frequência envolve estruturação, reestruturação da situação e das percepções e expectativas dos membros. O líder, então, ele tem que conhecer a sua equipe, ele tem que lidar com reestruturações, com estruturações dos seus liderados, né? Ele tem que conhecer, saber das suas percepções e expectativas.
Líderes são agentes de mudança, pessoas cujos atos afetam outras mais do que os atos de outras os afetam. Pessoal, um bom líder, ele pode levar a organização às alturas, né? Um bom chefe de cozinha, né? Vamos dar um exemplo aí da área de vocês. Um bom chefe de cozinha, ele vai levar ali o local onde ele trabalha, aquela cozinha, né, a um padrão de qualidade extraordinário, porque ele vai conseguir fazer a mudança. As pessoas que ali trabalham, elas vão trabalhar por gosto, por paixão, porque sabem que serão reconhecidas, que elas têm um bom líder, né, que vale a pena fazer aquilo. Então, um líder, ele faz toda a diferença, tá? E um mau líder, aquele muito rígido, muito ríspido, que usa muito da sua autoridade formal, muitas das vezes os resultados não são os mesmos do que aquele líder, né, que age na naturalidade, na amizade, claro que não esquecendo das obrigações, tá? Liderança ocorre quando um membro modifica a motivação ou competência dos demais, né? Aquela pessoa, ela consegue de uma maneira única a transformar ali as pessoas no momento que estão trabalhando. Eu tenho, por exemplo, grandes líderes, né, da história. Todos vocês conhecem com certeza o Nelson Mandela. Ele foi um grande líder, né, em defesa de causas humanitárias. Martin Luther King, também questão de direitos sociais de negros e mulheres. Steve Jobs, né? Steve Jobs, ele foi um grande empresário, ele era muito criativo. A empresa dele, né, que é a Apple, ela é um sucesso até hoje. Tanto, pessoal, que quando Steve Jobs morreu, ele deixou o legado, né? Muitas das empresas, quando o seu fundador morre, elas acabam falecendo juntas, né? Elas acabam juntas. Mas ele é um exemplo de empresário, de empreendedor, de líder, que ele deixou um exemplo tão grande, né? Ele deixou ali a sua empresa e ela está em expansão e está em crescimento, né? Ela continua sendo uma empresa criativa. Se a gente for levantar uma característica comum que existe entre eles, eles inspiram, né? E as pessoas, de uma maneira natural, abraçam a causa deles, se sentem parte e elas fazem de uma maneira natural, né? Então, um líder, a partir do momento que ele consegue inspirar o outro, ele é um líder de sucesso, né? E ele é agente transformador de mudanças. Dentro dos estudos sobre lideranças, né, eu tenho as fontes de poder. Poder de posição e poder pessoal, tá, pessoal? Então, é assim, o poder de posição é o poder a qual a sua posição lá dentro da organização lhe atribui, né? Então, eu tenho o poder legítimo, que é concedido pela posição que você ocupa na organização, poder de recompensa, né? Então, um líder, muitas das vezes, ele tem ali algumas barganhas, né? Ele pode dar alguma recompensa financeira ou não para determinadas pessoas, né? Porque ela produziu, porque ela fez, ela atingiu a meta, enfim, ele consegue, né, recompensar de alguma maneira. Poder de coerção, né? Então, se ele tem autoridade, ele tem o poder legítimo, ele também pode coagir, ele pode punir, né? Então, é poder que é inerente aí ao cargo que ele possui de líder. O poder pessoal, gente, é poder mais da pessoa, né, interno. Poder de perito, poder fundamentado no conhecimento ou habilidade que aquela pessoa tem, né? Então, vamos voltar para o exemplo do chefe de cozinha. Ele tem poder de posição que o cargo lhe atribui, né? Ele tem como dar recompensas ou punir, né? Algo que é legítimo aí do seu cargo, mas ele tem, por exemplo, o poder de perito, aquele chefe, ele domina do assunto. E aí ele tem essa questão de liderança pelo conhecimento que ele possui, técnico. Poder referente, né? O líder desperta nos colaboradores identificação por meio de suas características pessoais. Ele conquista admiração, respeito, né? Ele lidera pelo exemplo.
e as pessoas seguem ele naturalmente, tá? Então, o ideal da liderança é unir tanto o poder de posição como o poder pessoal. A partir do momento que aquele líder, ele consegue unir os dois, essas duas fontes, ele consegue sucesso. Tem uma teoria, pessoal, que ela chama teoria dos traços. Ela fala a questão de que as pessoas possuem alguns traços de personalidade que a transformam naturalmente em um líder. Né? Que existem pessoas com características, então, que diferenciam ela, né, de outras pessoas e ela se torna naturalmente um líder. Essa questão de traços, né? Então, foi levantado alguns traços comuns em líderes, que é pessoas mais extrovertidas, carismáticas, que têm coragem, que vão atrás dos seus sonhos, confiantes, né? Possuem inteligência emocional. Os autores aí dessa teoria de traços, então, afirmam que, em primeiro lugar, esses traços, né, podem apenas prever a liderança. Em segundo, que eles não garantem que a pessoa será um líder produtivo, tá? Então, assim, gente, existem pessoas que têm em sua personalidade alguns traços que acabam contribuindo para que ele seja líder. Mas não é só isso. Lembra que eu falei que as pessoas, os líderes, precisam ter o poder do cargo e o poder, né, pessoal. Ela conseguindo unir isso, ela vai ser sim um bom líder. Ela tendo traços que caracterizam ela como um líder, como ser comunicativo, entusiasmado, confiante, ajuda ela a ser um bom líder. Mas não quer dizer que ela vai ser um bom líder, simplesmente tendo esses traços, tá? Não é só isso que define um bom líder. Dentro dessa teoria de traços, eu tenho, então, algumas competências que são aí de bons líderes, de liderança. Para ser um bom líder, eu tenho que ter impulso, né? Querer buscar objetivos. Motivação para liderar, né? Ele tem que saber e ele tem que buscar sempre motivos para conseguir liderar as pessoas, né? Aqui fala de utilizar a capacidade de socialização para influenciar as pessoas a segui-lo. Integridade. Gente, a gente lidera muito pelo exemplo. Aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso não cola com líderes. Porque uma hora os liderados vão descobrir que ele não faz o que fala, isso cai em descrédito. Tudo que ele falar acaba caindo em descrédito, né? Caiu na rádio peão, caiu na boca do povo. Autoconfiança é uma competência que ele tem que ter, né? Tem que transmitir confiança. Ao ele falar algo, ao ele fazer um feedback com aquele colaborador, ele tem que transmitir confiança no que ele fala. Ele não pode jogar sempre no talvez, eu acho, não, ele tem que transmitir. Por mais que em determinados momentos o líder não se sinta tão confiante, ele tem que transmitir essa confiança, tá? Inteligência. Ele tem que ser rápido no pensamento, né? Ele tem que conseguir processar informações, situações, né? E descobrir novas oportunidades e chegar a resultados, a respostas rapidamente. Conhecimento do negócio, gente, essa competência é essencial. Eu posso ser uma pessoa com traços de personalidade de liderança, mas eu estou dentro de uma atividade a qual eu não domino. Coloca eu, Luciana, né, para ser uma chefe de cozinha. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é cortar meu dedo. Né? Eu tenho que conhecer do negócio. A partir do momento que eu sou especialista naquilo e tendo também outras características, né, que estão colocadas aqui, serei um bom líder. Inteligência emocional, gente, ela é importantíssima, né? É eu conseguir controlar o meu emocional. Inteligência emocional, ela é importante nas questões de liderança, porque existem momentos a qual eu preciso me conter, né, e pensar na razão, né, deixar a emoção às vezes de lado, conseguir conter e agir pela razão, tá? Então, ter inteligência emocional é você conseguir controlar a sua emoção, tá? Porque às vezes vai existir momentos em que o líder ele tem que lidar com situações a qual podem até abalar a sua emocional,
ou a sua equipe não está bem emocionalmente e ele tem que manter-se bem, né? Existem também, gente, teorias comportamentais que falam sobre a liderança. Elas sugerem, então, que o comportamento do líder é o que determina se ele vai ser ou não um bom líder. Deixa de lado essa questão de traços de personalidade. O que a teoria comportamental diz é o seguinte, que o líder não nasce líder. Existem pessoas que já nascem com algumas características de liderança, ok, mas ser um bom líder é algo trabalhado, né? Já que nós não falamos em aula passada que comportamento é algo que se molda, que se transforma. Ser líder também, a gente aprende a liderar, tá? Então, essas teorias comportamentais, elas trazem muito isso, que eu posso trabalhar a liderança. Dentro da comportamental, então, eu tenho 3 estilos de liderança, que é autocrática, aquele líder, né, que centraliza, né, o poder, toma todas as decisões, impõe essas decisões aí aos colaboradores que devem obedecer. O líder autocrático, gente, é o líder que manda e o seu liderado obedece. Ponto final. Ele é centralizador, né? Então, ele coloca a decisão só para ele, os demais são operacionais, realizam. Eu mando, você obedece. Né? A frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o líder autocrático, né? Líder autocrático, então, ele usa do seu poder formal, né? Às vezes para recompensar ou para punir. Então, o líder autocrático, ele fica muito na formalidade. Eu sou o líder, eu represento o poder aqui, né? Você obedeça. Esse é o seu papel, né? Então, esse é o líder autocrático, ele é centralizador. Eu tenho aquele líder liberal, né? O laissez-faire. Ele dá liberdade para os colaboradores, exercendo participação mínima nas decisões da equipe. Esse líder, pessoal, ele é o oposto do autocrático. Esse líder deixa o povo à vontade. Façam o que vocês quiserem, né? Ele dá total liberdade. Esse líder, gente, ele muitas das vezes não é de sucesso. Porque, gente, eu preciso, como líder, conhecer a minha equipe, o seu comportamento, conhecer os objetivos organizacionais, formar uma boa equipe de trabalho. Ele não precisa estar pegando no pé o tempo todo, mas ele precisa estar presente. O líder liberal é aquele que libera. Façam conforme vocês acharem melhor, tá? Eu tenho um líder democrático. Líder democrático, pessoal, então, ó, eu falei do autocrático, é aquele que manda. O liberal deixa todos à vontade. O democrático, ele seria o meio termo, né? Então, ele tem aí as suas ideias, ele esboça as suas ideias, ele expõe para os demais, ele incentiva as pessoas a participarem, ele orienta, ele está mediano ali. Então, ele seria um meio termo entre autocrático e liberal. Né? Então, diria a vocês aí que esse líder, ele é aquele que está liderando, às vezes ele lidera pelo exemplo, ele sabe o que faz, ele sabe o seu papel, mas ele também conhece os seus colaboradores, ele abre espaço para eles participarem, para eles opinarem, mas também mantém ali sua posição de líder. Questão dessas 3 estilos de liderança, peço que vocês vejam as 3 aí com carinho. Também tem uma questão na atividade que trata sobre elas. Dentro ainda das teorias comportamentais, né? Algumas... esse slide eu já passei. Tá copiado. Tá replicado aqui. Ainda entre outros estudos comportamentais. Eu tenho um estudo que foi feito na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que ele levanta, então... 2 comportamentos que são os principais que devem existir nos líderes, que é consideração e estrutura inicial, tá? Consideração está relacionado ao outro, né? Nas pessoas, eu tenho que entender as pessoas, o comportamento, as atitudes, quem são, como fazem, né? Entender o outro. A estrutura inicial está relacionada ao seu poder de líder, ao seu conhecimento sobre a atividade. Né? Então, o que essa teoria, né, lá da Universidade de
Ohio levanta que eu tenho esses dois comportamentos que precisam estar juntos para que seja um bom líder, tá? A de Michigan levanta também dois tipos de comportamentos, eles colocam com outros nomes, mas elas são muito parecidas com a de Ohio. Né? Na de Michigan, então, eles falam que tem aquele comportamento de liderança centrada no empregado e a outra liderança centrada na produção. Né? Então, uma é pensar no outro, na pessoa, no seu empregado, no seu colaborador, e a outra é pensar na empresa. Um bom líder, então, ele pensa como uma balança, né? Ele tem que ter aquela balança. De um lado da balança, ele tem os objetivos, as metas organizacionais, e do outro, ele tem as pessoas. Nenhum, gente, pode estar em desnível, tem que ser pensado como uma balança mesmo. Porque se eu deixo de lado as questões de produção e penso só nas pessoas, eu perco qualidade, eu perco produtividade. Por outro lado, se eu penso só na produção, só no lucro, só no capitalismo, esqueço das pessoas, eu também perco. Né? Então, ele precisa estar tudo muito bem numa balança. E é o que essas duas teorias falam, né? Cada um usando termos diferentes, mas que levam às mesmas conclusões. Tem também, gente, a grade de liderança, o grade gerencial de Blake Malton. Essa grade, pessoal, ela mostra uma escala, né? Então, embaixo, vocês podem ver que tem aqui, ó, ênfase na produção. Então, um líder, né, ele pode ter ênfase na produção, ênfase nas pessoas. Vejam que tem essas duas vertentes que foram das universidades de Ohio e Michigan também, né? Então, também uma teoria comportamental, ela é muito voltada nessa questão que eu estou dizendo para vocês da balança, de pesar pessoa de um lado, organização de outro. Então, um líder, então, eu tenho esses estilos de liderança. Aquele líder, né? Vamos aqui, ó, nesse primeiro, líder pessoas. O líder 1,9, que é um líder que tem ênfase na produção 1, né? Então, pouca ênfase na produção e muita ênfase nas pessoas. É aquele líder, então, que pensa muito no próximo, aquele líder que deixa as pessoas à vontade, felizes e não está preocupado com a produção. Esse líder é bom? Não, não é, gente. Porque ele pensa só nas pessoas. E a organização? A organização precisa trabalhar, precisa render, precisa ter lucratividade. Não tendo lucratividade e produção, não há emprego, né? Então, não é um bom líder. Eu tenho aquele líder negligente, aquele líder 1,1. Por quê? É um de ênfase nas pessoas e um de ênfase na produção. Ele não está nem aí, nem com as pessoas e nem com a produção. Né? Então, também não é um bom líder, ele é negligente, ele está sendo negligente tanto quanto na produção, né? E nas pessoas também. Eu tenho aquele líder ali em cima do muro, né? O líder meio termo, 5,5. Ele está lá meio termo na produção, meio termo nas pessoas. Ele é um líder mediano, tá, gente? Ainda não é o melhor líder. Tenho também nessa grade o líder 9,1, que é o líder produção. Vocês devem conhecer líderes assim, que eles pensam só na produção, só na meta, né? Então, vamos produzir, vamos fazer, vamos acontecer. Ele não está muito preocupado com as pessoas, né? Então, ele acaba deixando as pessoas de lado e foca somente na produção. Por isso que é 9 produção, 1 pessoas, tá? Eu tenho, então, o nosso último e melhor líder, que é o líder equipe. Aquele líder 9,9, ó, ele pensa na produção, ele dá ênfase na produção, também dá ênfase nas pessoas, tá? Então, ao mesmo tempo, ele consegue equilibrar de uma maneira positiva, né? As questões produtivas e gerenciais e metas e custos e lucros, mas ao mesmo tempo ele pensa nas pessoas, nas suas características muito pessoais, nos seus valores, né, nos seus problemas, nos seus anseios, tá? Esse seria o melhor líder conforme a grade de liderança. Teoria contingencial, gente, então, ó, a gente estava falando até agora de comportamental. Eu tenho a teoria agora contingencial ou situacional, né? De acordo com o Chiavenato, gente, Chiavenato é um autor muito importante aí na área da gestão de pessoas, né? Na área de administração e gestão de pessoas.
Então, vocês vão ouvir bastante esse nome na minha disciplina. Ele fala o seguinte, que os traços e o comportamento do líder atuam em conjunto com as contingências, né? As situações que determinam os resultados. Então, conforme uma situação, aquele líder ele vai ser mais rígido, ele vai ser mais flexível. A teoria contingencial, ela traz isso, que o líder ele tem que se moldar conforme a situação, né? Então, ó, as contingências nada mais são do que circunstâncias na qual a liderança acontece. Né? Então, o líder, entre líder e liderados. As tarefas que devem ser desempenhadas, situações, objetivos a serem alcançados. Né? Então, isso vai moldando a maneira de agir do líder. O principal estudo voltado para as contingências, né, foi realizado por Fieldler. Desculpem, porque eu não sei pronunciar direito esse nome. Então, esse autor ele diz assim, que existe em comum nas teorias que observamos até o momento, né, principalmente das contingências, é que os líderes devem ter sensibilidade e habilidade para se adequar às diferentes demandas. Gente, tanto as teorias comportamentais quanto as contingenciais tem muito dessa questão da adaptação. A contingencial, ela fala somente das adaptações, né? Conforme a situação, o líder vai se moldando o seu comportamento, a sua atitude, o seu modo de agir conforme as situações. Um bom líder, gente, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Porque existem momentos em que ele tem que se impor, né? Que ele não pode deixar livre. Mas também existem momentos que ele tem que elogiar, ele tem que criticar, né? Então, existem momentos para todos. Então, ele tem que ter essa sensibilidade. Outra teoria que fala sobre o modelo dos 8 papéis. Ela, então, descreve 8 tipos, né, de papéis que um líder exerce. Eu tenho o líder mentor, aquele, né, que deve apoiar os colaboradores, reconhecer esforços, promove treinamento, aprimoramento. Então, esse mentor, ele está pensando no desenvolvimento do seu liderado, né? Porque quando eu penso em mentor, eu estou pensando em um professor, um guia, aquele que está pensando no seu desenvolvimento. Então, é um papel do líder. Ele também exerce um papel de facilitador, né? Ele fomenta o espírito equipe, ele ajuda as pessoas a se unirem, a trabalharem juntos, né? Unir esforços. Outro papel do líder é o monitor. Ele tem que monitorar, gente. Ele não pode deixar muito à vontade. Ele pode deixar as pessoas trabalharem, né, de uma maneira que elas se sintam bem, sim, mas ele tem que estar ali próximo, não pode largar. Outro papel é de coordenar. Ele tem que distribuir, controlar o fluxo de trabalho, ele tem que conhecer. Gente, o líder ele não precisa estar fazendo tudo, mas ele tem que saber como se faz. Ele tem o papel de diretor, definindo metas e objetivos, que é um dos papéis, né, essenciais aí do líder. Produtor que cria um ambiente em que os colaboradores se sintam bem, né, motivados e comprometidos. Ele é negociador. Negociador é aquele que consegue, né, através de acordos e de situações específicas, né, apresenta suas ideias, ouve as ideias dos colaboradores e consegue chegar a uma negociação. Eu tenho o papel de inovador. O líder ele tem que saber inovar, ele tem que ser diferente também. Oi, gente. Oi, gente, aqui é o Henrique, né? Eu falei para vocês que ia ter barulho na minha aula, que ia ter participação especial. Eu tenho a participação do Henrique hoje, né, filho? Gente, eu já falei pra caramba. Tô até precisando tomar uma água agora. Mas, só para finalizar, então, né, líderes não são necessariamente os que falam mais, que estão sempre né, em evidência, ou aquele que é muito produtivo, né, aquele bate-meta, ou aquele que chega para você e fala, eu sou o líder. Né? O líder, ele
Ele não precisa chegar para você e falar assim, eu é que mando aqui. Você tem que saber e sentir que ele exerce esse poder de liderança, né? Não adianta a pessoa falar, eu faço, eu aconteço, eu sou. Quando a pessoa fala demais, ela faz de menos, né? Então, o líder, ele não precisa ficar falando o tempo todo que ele é líder. Eu sou o chefe. A partir do momento que ele tem que ficar o tempo todo insistindo em que ele que manda, é porque ele não é um líder, tá? A influência de um líder é reconhecida pelos seus liderados, que enxergam nele o reflexo dos valores motivacionais na busca de resultados. Gente, um bom líder, ele é o exemplo. Ele é aquela pessoa qual, né, eu quero ser igual você quando crescer. Ele é aquela pessoa, né, que as pessoas o reconhecem como líder. Muitas das vezes ele, de maneira natural, exerce essa função, tá? Então, eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida profissional, conheceram pessoas que levam, né, que vocês levam aí como um exemplo, que o reconhecem. Esse é um bom líder, tá? Pessoas que vocês tomam como exemplo e praticam ações que aprenderam com eles. E agora, gente, vamos trabalhar? Né? Então, a proposta aí para vocês é para realizar uma atividade em grupo. Então, Você já tá dando tchau? Fala tchau, gente, vai trabalhar. tchau, gente. Vai trabalhar. Que agora eu vou cuidar do Henrique, né, filho? E eu também tô precisando tomar uma água. Ele vai tomar água? Então, gente, enquanto o Henrique vai tomar uma água, eu quero que vocês façam uma atividade proposta, ok? Um grande abraço. Não esquece de deixar o like. E tchau. E tchau. E o que mais? Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Virei youtuber, gente. Um beijo, viu? Até mais. Espero que a gente volte logo a se ver. Tô com saudade. Fui. Se for.